Olá, pessoal. Vamos abordar função. E a primeira pergunta que surge é: o que é uma função, tá? Então eu trouxe aqui algumas notícias do cotidiano, tá? São duas informações, tá? Essas fontes aqui são fictícias, tá? Mas tem um caráter didático para você entender o que é função. Então, por exemplo, a enchente ocorreu em função da quantidade de chuva. Isso de fato é uma verdade, né? A enchente só ocorre em função da quantidade de chuvas do período. Uma outra notícia, por exemplo, o aumento de desemprego está em função da crise financeira do país. Isso também é uma verdade, porque uma vez que o país passa por uma crise financeira, a taxa de desemprego aumenta, ok? Então, esses dois exemplos fictícios, mas do ponto de vista didático, nos permite entender o seguinte, que função, tá, é uma relação, e é uma relação muito especial, é uma relação de dependência, ok? Então, voltando aqui, ó, a enchente, ela depende da quantidade de chuvas. Então, isso é uma função, tá, matemática. Por exemplo, o aumento do desemprego depende da crise financeira do país. Então, de fato, isso é uma função. Qualquer dois ou mais conjuntos, existe uma relação entre eles, e essa relação é uma relação de dependência, isso automaticamente é uma função. Ok? Então, isso é uma ideia bem intuitiva do que é função. Dando continuidade, vamos pegar mais exemplos para você entender que de fato o que é uma função. Por exemplo, ó, a distância percorrida por um carro depende da quantidade de combustível. Se a distância depende do combustível, isso é uma função. E aí você consegue escrever isso através de uma expressão matemática. Por exemplo, ó, vamos supor que o carro, a cada litro, ele consegue percorrer 15 quilômetros. Só que a princípio eu não sei a quantidade de litros que eu tenho no carro, então eu vou chamar isso de x, correto? E aí 15 vezes x representa o seguinte, ó, 15 é a quantidade de quilômetros por litro, tá? E isso vai ser igual à distância percorrida. E a distância percorrida depende de quem? Depende de x, tá certo? Então, resumindo isso daqui, ó, isso é uma função matemática, onde a distância depende da quantidade de litros, tá certo? Se eu tenho 1 litro, eu percorro 15 quilômetros. Se eu tenho 2 litros, eu percorro 30 quilômetros. E assim por diante. Então, perceba que, dado um problema, né, onde que eu tenho dois conjuntos, o conjunto distância e o conjunto quantidade de combustível, se eles se relacionam, se há uma dependência, eu consigo encontrar uma expressão matemática para o fenômeno. Então, por exemplo, ó, o salário do corretor de imóveis depende da quantidade de imóveis vendidos. Olha, se o salário do corretor depende da quantidade de imóveis vendidos, de fato isso é uma função. Posso encontrar uma expressão matemática para isso? Posso. Vamos supor que eu não saiba, né, qual é a quantidade que ele irá vender, né? Geralmente a gente não sabe qual é a quantidade que será vendida. Quando eu não sei algo, vou chamar do que? De x, tá certo? E esse x, geralmente o corretor, ele tem uma comissão. Então vamos supor que a comissão seja de 5%, tá? 5% é 5 dividido por 100. E 5 dividido por 100 é 0,05, ok? Como neste caso é 5% de ou da quantidade que ele vai vender, né? 5% de x, onde x representa a quantidade vendida, isso na matemática é 0,05, esse d que significa vezes x. Então isso de fato é 0,05x, correto? Então isso representa 5% do total das vendas que este corretor irá fazer ao longo do período, tá? Então, traduzindo isso para matemática, vai ficar 0,05x, tá? Vamos colocar aqui uma parte fixa de R$ 1.500, tá certo? E o salário dele, tá? Depende
de X. Quem é X? A quantidade vendida. Isso é igual a 0,05, que é o 5%, vezes a quantidade que ele vendeu, mais os 1.500, tá? Que é a parte fixa. Se ele não vender nada, ele ganha R$ 1.500. Se ele vender uma certa quantidade, eu calculo aqui os 5% e somo com os 1.500 e eu consigo determinar o salário dele. Tá ok? E um outro exemplo é: a vida do feto depende da vida da mãe? Sim, isso é uma verdade, tá certo? Uma mãe, quando ela está grávida, a vida do feto, tá? A vida do feto está aqui na barriga dela, depende da vida dela. Isso é uma função? Sim, isso é uma função, tá? Tanto é que quando essa mãe ela vai fazer o pré-natal, a quantidade de medicamento, né, por exemplo, ácido fólico, vitaminas, que o médico receita, 100% desse medicamento chega até a criança? Não, apenas uma porcentagem. E a porcentagem que deve chegar exatamente até a criança pelo cordão umbilical é estudada por matemáticos, físicos e químicos, ok? De uma forma geral por cientistas, que vai determinar qual é a quantidade que a mãe deve ingerir e qual é a quantidade que será absorvida para a criança. Então isso é uma função, tá? Eu consigo uma expressão matemática para isso. É uma expressão matemática mais complexa? Sim, mas não deixa de ser uma função. Então é importante que você tenha a ideia que toda vez que existe uma relação de dependência, isso é uma função. Assim como a distância percorrida por um carro depende da quantidade de combustível, é uma função, e eu consigo uma expressão matemática para isso. O salário do corretor de imóveis depende da quantidade de imóveis vendidos, então eu consigo uma expressão matemática para isso. Assim como a vida do feto depende da vida da mãe. Consigo uma expressão matemática para isso, só que é um pouco mais complexa. Ok? Dando continuidade ainda nessa ideia de função, outros exemplos de função e a importância dela, né? Então, por exemplo, a produção de alimentos no mundo. Então, eu tenho aqui, ó, o eixo da população, correto? E aqui eu tenho o eixo do tempo, correto? E aí o que a gente sabe é o seguinte, por exemplo, em 1980, eu tenho uma quantidade de pessoas, tá, no nosso planeta. Eu preciso produzir quantidade de alimentos ou igual ou superior a essa quantidade de pessoas, correto? Por exemplo, em 1990, depois de 10 anos, o que acontece com a população mundial? A população mundial aumenta, tá? E aí eu preciso também aumentar a produção de alimentos, correto? E assim por diante, tá? Então, com isso, eu tenho uma expressão matemática, uma função, tá? Que eu consigo, a partir dela, também fazer uma estimativa. Então, por exemplo, em 2050, qual será a quantidade de pessoas no mundo? Então, por meio da função, eu consigo fazer uma estimativa e ter uma ideia da quantidade de alimentos que eu preciso produzir para alimentar essa população mundial. Okay? E essa função que é construída ligando esses pontos, tá? Geralmente é uma função mista. Um outro exemplo aqui, ó, a distância percorrida por um carro, tá? É uma reta. Como eu comentei com vocês, naquele exemplo, a distância percorrida pelo carro é de 15 km com 1 litro. Então vamos fazer aqui, ó, o gráfico. O eixo da distância, tá? O eixo X, que representa a quantidade de litros. E aí a gente viu o seguinte, ó, para 1 litro, o carro percorre 15 km, ok? Se eu tenho 2 litros, o carro percorre 30 km, ok? Se eu tenho nenhum litro, né, não tenho combustível, eu vou percorrer nada, certo? Então perceba que eu consigo esboçar o gráfico, tá,
da distância percorrida por um carro em função da quantidade de combustível que eu tenho. E esse gráfico é uma reta. Ok? Outro exemplo interessante também de função é o seguinte, ó, o lançamento de um objeto. Tá? Então, quando você lança um objeto, então deixa eu fazer aqui, ó, aqui é o eixo do tempo, tá? Aqui o eixo Y representa a altura do objeto, tá? E aqui eu tenho uma pessoa, tá? E essa pessoa, por exemplo, ela vai chutar uma bola, ok? No tempo zero, tá? Ela está chutando. Isso daqui é uma bola, tá? Então ela vai chutar a bola. Conforme o tempo passa, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai aumentar a sua altura até atingir a altura máxima, tá? Depois que ela atinge a altura máxima, ela volta a cair até tocar ao solo, correto? Então, essa curva aqui, ó, tá? Em amarelo aqui, ó, vou destacar aqui para você, tá? Ligando esses pontos, forma uma parábola, ok? Aonde esse ponto aqui é um ponto especial, tá? Eu tenho um certo tempo aqui, e esse tempo me dá a altura máxima, tá? Então esse T é um T especial que me dá a altura máxima alcançada pela bola. Então o lançamento de qualquer objeto, seja qual for ele, forma sempre uma parábola, que é uma função, tá ok? E a altura depende do tempo. À medida que esse corpo vai atingindo uma determinada altura, o tempo está passando, ok? E um último exemplo que eu trago aqui para vocês é o cartão de crédito, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho o eixo do valor, dinheiro, correto? E aqui eu tenho também o eixo do tempo, ok? E aí é o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa ela não pague a fatura do cartão de crédito dela. Como são juros compostos, tá ok? O valor futuro de uma operação a juros compostos, tá? É o valor presente 1 mais i elevado a n, tá? Esse n aqui é o tempo. Vou chamar aqui de t, ok? Então, isso daqui é uma expressão exponencial. Então, se a pessoa não tomar cuidado em utilizar bem o cartão de crédito, a dívida dela, tá, no tempo zero, vamos supor, no tempo zero, ela tem um certo valor, né? Vamos supor aqui de R$1.000. Depois do tempo 1, tem um outro valor. Depois de um mês. Depois de 2 meses, temos um outro valor. Tá? E eu conectando esses pontos, isso vai virar uma exponencial. Tá? Então, de fato, eu tenho que tomar um certo cuidado no uso do cartão de crédito. Porque caso eu não pague a fatura, o crescimento da minha dívida será muito rápido pelo fato de ser uma exponencial. Ok? Dando continuidade aqui, eu quero abordar com vocês esse conceito aqui agora, que é muito importante para você entender o que é função e como trabalhar com isso, tá? Eu vou comparar aqui função com uma máquina, tá? Quando eu penso numa máquina, por exemplo, uma máquina de tirar foto, uma máquina fotográfica, eu tenho a entrada, que é a luz, eu tenho o processo, que é converter luz em arquivo digital, e eu tenho a saída em arquivo digital ou em papel, né? A máquina Polaroid. Um outro exemplo de máquina, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Eu tenho a entrada, correto, que é a roupa suja, eu tenho o processo, né, de centrifugação, de bater a roupa, e aí eu tenho a saída, que é a roupa limpa e seca, correto? Então toda máquina, não importa qual seja, em geral possui uma entrada, um processo e uma saída.
Por exemplo, uma máquina de suco. A entrada é a fruta, né? O processo é de fazer o suco. E aí na saída você tem o suco. Outra coisa que é interessante também neste exemplo é que a saída, olha, depende do quê? Depende da entrada. Olha, se a saída depende da entrada, isso é uma função, porque é uma relação de dependência, tá? É um exemplo bem simples, mas por exemplo, se está saindo limão, suco de limão, é porque a entrada você colocou limão, tá certo? Então, se você entender que toda máquina possui uma entrada, um processo, uma saída, você pode fazer uma analogia com função, porque uma máquina não deixa de ser uma função, correto? Ela é uma função de certa forma. E aí é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou pegar a função, tá? Deixa eu pegar aqui a função. Por exemplo, vou pegar a minha função f de x é igual a 2x mais 7, tá? A f de x na matemática também representamos por y. Então, y é igual a 2x mais 7, ok? E aí, com isso, você entende o seguinte, ó. Na matemática, a entrada, tá? Sempre, ou em geral, tá? Vai ser a variável x. A saída, quando eu estiver trabalhando com uma função, em geral, é a variável y, tá? E qual é o processo? O processo é o que está aqui, ó, depois do outro lado da igualdade, que é o 2x mais 7. Isso daqui é o processo quando eu penso no conceito de função. Por quê? Eu entro com a variável x. O que a minha máquina faz com a variável x? Ela pega o x, multiplica por 2 e soma 7, correto? E esse resultado é um certo valor que eu vou chamar de y, que é a saída. Para isso ficar mais claro para você, vamos pegar, por exemplo, o número 3. Se eu pego o número 3 como entrada, o que a máquina faz com o 3? Ela pega o 3, multiplica por 2 e soma 7. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 7 dá 13, ok? E aí eu consigo determinar a saída. Não importa qual seja a função que a matemática te der, porque em geral, tá, você vai conhecer o processo. Se você conhece o processo, basta substituir e determinar exatamente o que você deseja. Observe também que nem sempre eu vou colocar números na entrada. Eu posso colocar na entrada, por exemplo, b ao quadrado, tá? Se eu colocar b ao quadrado, o que essa máquina faz com o b ao quadrado? Ela pega o b ao quadrado, multiplica por 2 e soma 7. 2 vezes b ao quadrado é 2b ao quadrado mais 7. E aí terminou. Por que eu não consigo desenvolver isso? Porque eu não conheço o valor de b, tá? A entrada foi uma variável, foi b ao quadrado, tá? E assim por diante, ok? Vamos pegar aqui mais alguns exemplos, ó. Vamos colocar aqui na entrada 0. Se eu colocar 0 como entrada, o que a máquina vai fazer? Ela vai pegar o 0, vai multiplicar por 2 e vai somar o quê? 7. 2 vezes 0 é 0, mais 7 dá 7. Também eu posso colocar na entrada, por exemplo, tá, um cacho de uva. Posso fazer isso. O que a máquina faz com a entrada? Dê uma olhada, ela pega o cacho de uva, correto? E vai fazer o quê? Vai multiplicar por 2 e vai somar 7, tá? E aí, como eu não consigo resolver isso daqui, né? 2 vezes cacho de uva é o próprio 2 vezes cacho de uva. Então, vai sair 2 cachos de uva, tá? Então, saiu aqui 2 cachos de uva mais 7, ok? Isso daqui é interessante porque você precisa
generalizar isso, tá? Então, assim, ó, não importa o que eu dê como entrada, o que você deve fazer? Pega a entrada, multiplica por 2 e soma 7. E isso você desenvolve. Nesse caso aqui não deu para desenvolver mais. Essa uva aqui, ó, poderia ser x menos 3. Tá? Então eu estou colocando no lugar do x, não x, eu estou colocando x menos 3. Olha, o x menos 3 está ocupando o lugar do x. O que a máquina faz com o x? Com a entrada? Ela pega a entrada e multiplica por 2. Tá? É isso que você tem que entender. E o x menos 3, tá? Pensando aqui no cacho de uva que é a entrada, ela pega a entrada e multiplica por 2. Então, você vai pegar o x menos 3, que é a entrada. Então, não importa o que seja a entrada. Pegue a entrada, multiplique por 2 e soma com 7. Tá? 2 vezes x é 2x. Tá? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Você deve 6 e tem 7, você vai ficar com 1. Tá? Então, olha bem. Ó. Não importa o que eu te dê como entrada. O que a máquina faz com a entrada? Ela pega a entrada, multiplica por 2 e soma 7. E com isso você tem 2x mais 1. Tá? Não dá para resolver mais isso daqui. E outra coisa, como você conhece o processo, você consegue também estimar quem é a saída. Então, por exemplo, eu quero que a saída seja um número 8. Tá? Quero que a saída seja o número 8. Então, agora eu vou fazer o caminho de volta. Tá? Se a saída é o número 8, eu conheço o processo. Tá? O que o processo faz? 2x mais 7. Tá? E aí eu preciso determinar quem? A entrada. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que será feito? Eu vou pegar o processo, tá? Que é 2x mais 7, e vou igualar a 8. Tá? Porque eu quero que saia 8. Então, depois do processo, eu quero que saia 8. Então, o processo resulta em 8. Resolvendo isso daqui, vai ficar 2x é igual a 8. Né? Operação inversa da adição é subtração. 2x é igual a 8 menos 1 dá 1. O inverso da multiplicação é uma divisão. Então, x é igual a 1 sobre 2. Opa, então eu conheço. Ó. Isso aqui que era uma dúvida, não é mais uma dúvida. De fato, vale meio. O meu x vale meio. Se eu colocar x como meio, correto? O que a máquina vai fazer? Vai pegar o meio, vai multiplicar por 2. Então, ó, vamos verificar se está correto. Eu pego o meio. O que a máquina faz com o meio? 2 vezes meio e soma com 7. Tá? 2 vezes... multiplicação de fração. Ó. 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 7 é 8. Okay? Então, se você conhece a sua máquina, se você conhece o processo, tá? O que você pode fazer? Você pode dar o valor de entrada e determinar a saída. E você pode dar a saída e determinar a entrada. Tá? Então, se você conhece o processo, você tem condições de determinar a entrada e a saída, tá? Aqui, ó, eu coloquei 0 como entrada e saiu 7, tá? E aqui eu fiz ao contrário, ó. Eu peguei e coloquei o 8 como saída e consegui determinar a entrada, que é meio. E essa parte aqui, ó, que nós fizemos anteriormente aqui foi uma verificação, tá certo? Para ver se de fato essa entrada resultava numa saída igual a 8. Ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, compartilhe e deixe seus comentários. E, principalmente, deixe o seu like ou joinha, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas aulas. Isso ajuda bastante o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.